Gente, vamos continuar então o nosso vídeo a respeito da histeria. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, entra aí no canal, procura lá um vídeo sobre o tema histeria e esse vídeo já dá uma certa sequência naquilo que a gente começou. Agora é uma sequência, porque nem se eu gravasse 100 vídeos a gente conseguiria esgotar esse tema, que aliás foi o tema que levou Freud a começar a estudar soluções que não estavam ligadas aí diretamente à sua área de atuação na medicina, né? Foi quando ele percebeu que tinha alguma coisa a mais ali, foi através de mulheres histéricas que ele começou a desenvolver aí todas as suas teorias psicanalíticas. Mas, continuando aí a nossa fala sobre a histeria, vale lembrar, né, que a histeria não é uma doença, assim como a paranoia não é obrigatoriamente uma doença, assim como a neurose obsessiva, a compulsão não são doenças, são maneiras que nós desenvolvemos desde o nosso nascimento, maneiras de reagir ao mundo, né? E estas maneiras, elas não são tão diversas assim. Nós é quem somos diversos, né? A nossa história, as nossas peculiaridades, nós desenvolvemos uma personalidade, mas essas personalidades que nós somos estão estruturadas em grupos muito específicos, né, que aprenderam a reagir, a responder à vida de uma maneira A, de uma maneira B, de uma maneira C. Né? Então é aí que a gente se enquadra. Isso nada tem a ver com doença. Então quando você diz que uma pessoa é neurótica, obsessiva, quando você diz que uma pessoa é compulsiva, né? Quando a pessoa é histérica, mesma coisa, não quer dizer que seja uma doença. Mas essa estrutura psíquica, que é a histeria, né? Ela traz as suas características, e são muitas características, né? A gente está pincelando algumas delas aqui, para que a gente consiga entender como é que funciona esse universo aí do inconsciente, que faz com que a gente tome tantas decisões, com que tanta coisa aconteça na nossa vida, e a gente achando que está decidindo, enquanto na verdade pode estar tendo, e na maioria das vezes está, respostas automáticas. A histeria, ela tem um ponto muito importante, que é a autoestima, a característica de uma estima muito baixa, na verdade. A autoestima é baixa, é reduzida, há uma descrença muito grande da pessoa histérica, né, daquilo que no fundo ela é. E por consequência ela acaba construindo em torno dela uma camada, né, da vida que se torna o seu valor e passa a valorizar essa camada externa. Então muitas vezes a relação com a pessoa com histeria, ela é uma relação confusa porque você não acessa o interior dela. Há uma defesa aí inconsciente, né, como se ela acreditasse no fundo que ela não tem o que oferecer. Então ela se cerca de coisas a oferecer na sua vida. Ela se cerca de uma busca, né, pelo poder no outro, ela se cerca de uma busca pela inteligência no outro, ela se cerca de uma busca por uma imagem de alguém que seja admirado. Então são essas as pessoas que a pessoa com histeria geralmente mira, né? Por isso que em casos mais agudos, uma pessoa histérica, ela vai procurar alguém comprometido sem o menor pudor. Por quê? Porque o importante é o que aquela pessoa representa e, de certa forma, ela também quer representar aquilo. Então ela busca no outro aquilo que ela almeja, né, para ver se ela consegue introjetar, trazer para dentro dela e da vida dela algum sentido, porque ela acredita que lá no fundo sentido mesmo ela não tem. Percebem o tamanho do embrolho, o tamanho do problema, né, que a pessoa com histeria pode automaticamente lançar, freneticamente, buscar compulsivamente todos os dias da sua vida, achando que está fazendo escolhas conscientes, enquanto na verdade está movida por essa crença de uma falta de conteúdo. E aí, às vezes, a pessoa, dependendo do meio, dependendo da condição, dependendo da circunstância, ela desenvolve uma vida de superficialidades. Uma vida onde os relacionamentos acabam não durando, porque como não tem esse acesso ao seu próprio interior e o outro também não consegue ter, ela cria ali como defesa um personagem, né? Ou seja, se eu não tenho valor interno, eu tenho que fazer acreditar que eu tenho.
E aí o culto ao corpo, né, ganha muita força, as questões estéticas ganham muita força, as questões materiais ganham muita força, as questões de poder, né, ganham muita força. E nesse processo desenvolve-se uma personalidade. Você passa a vida inteira tendo esse comportamento de que eu tenho que parecer, que é muito mais importante parecer do que ser, né? Para tentar atrair pessoas que se pareçam também com isso, né? Acreditando que elas têm um conteúdo que vai dar sentido para o seu conteúdo não existente, né? Neste processo, a pessoa com histeria, ela envolve outras pessoas em um processo muito confuso, muito caótico, né? Freud chegava a citar em algum momento que é como se ela tivesse duas consciências, a pessoa com histeria, né? Daí muita gente, inclusive, confundiu o diagnóstico com bipolaridade, como se fosse uma coisa que você pula para lá e para cá, mas não é. É esse conflito entre aquilo que eu realmente sou e aquilo que eu preciso aparentar ser para atrair as pessoas que vão dar algum sentido para mim. Só que quando eu as atraio, elas não têm acesso à minha intimidade, porque é uma forma de defesa, e aquilo se desgasta muito rápido e a pessoa parte logo para outra situação, para outra pessoa, para outras relações. E é por isso que a histérica também, a pessoa histérica, né, ela está sempre começando um novo projeto. Uma outra característica da histeria. Tem sempre algum projeto incrível e ele tem que ser incrível, porque ele tem que atrair as outras pessoas, né? O que dá sentido para mim, o que diz que eu sou incrível são meus projetos serem incríveis. Então essas pessoas têm sempre um incrível projeto de vida, pronto para explodir, pronto para acontecer. Quando você vai ver dali 3 meses, já era o projeto, já não existe mais. A pessoa está sempre começando, sempre começando, sempre começando e nunca realizando. Outra característica importante da histeria é, em função dessa nunca concretização, nunca conseguir aprofundar em nada, né, ela também não se realiza e demanda permanentemente. Ela está sempre demandando, ela acredita que a relação dela com os outros acontece em função da demanda que ela gera. Já que eu não tenho, no fundo, uma crença de por que se relacionar comigo, eu crio situações para que as relações aconteçam a todo momento. Seria uma coisa mais ou menos assim, né? Vamos supor aí que a pessoa que convive com você, não vou taxar nem de homem nem mulher, vai lá e diz para você assim, nossa, tá precisando podar aquela árvore, tá precisando podar aquela árvore. Aí você fala assim, então tá, né? Vai lá podar a árvore. Aí você vai lá e poda a árvore. Pode ter ficado do jeitinho que a pessoa pediu. Ela vai olhar para você e falar assim, ah, mas não ficou bom. Por quê? Porque ela tem que criar alguma outra coisa, seja na árvore, seja em outro lugar, porque ela acredita que essa demanda permanente de algo ainda por fazer é o que sustenta a relação entre vocês. Seja de amigo, seja lá do que for, sempre tem que haver ali algum drama a ser resolvido, algum problema a ser resolvido, senão a vida não tem sentido. Porque se não tiver esse motor para sustentar a relação, o que tem? Tem só aquilo que eu sou e ela não acredita, no fundo, naquilo que ela é. Por isso que ela cria todo esse cinturão de vida, de problemas e de situações para que a vida tenha algum sentido, para que ela consiga se relacionar com as pessoas. Então olha só, gente, como é que funciona a relação com alguém que é histérico ou que tem isso acima da medida. Porque você vai ter pessoas em todas as estruturas que o problema é quando você passa da medida. Você tem pessoas que têm histeria que estão aí normais e vão viver uma vida normal. Você tem pessoas que são obsessivas e vão viver uma vida normal, que são paranoicas que vão viver uma vida normal. O problema é quando você passa do ponto, quando você, vamos dizer assim, quando você está afetado. E às vezes você está afetado a vida inteira, às vezes você passa a vida toda naquele extremo, que é justamente onde você precisa de uma análise para te trazer a consciência sobre os teus comportamentos automáticos, sobre os teus comportamentos do inconsciente. Mas muita gente está circulando por aí, muito acima da curva, muito acima da linha, né, ou muito fora da curva, e que está vivendo a sua histeria, como outras estruturas que nós vamos falar também, quais são as consequências e características mais à frente. Lembrando que nem de longe eu falei todas as características, né, da histeria. Mas tem muita gente aí vivendo a histeria nos seus extremos e sofrendo demais por isso, porque sofre, não é um processo... Ah, eu troco de parceiro ou de parceira, ah, eu troco de projeto, eu troco e está tudo bem. Não, é aquela montanha-russa emocional, onde a euforia de que eu estou começando um novo projeto e de repente aquela descrença, aquele vazio, né, daquele troço não dá certo e não vai dar certo. Porque no fundo a pessoa nem tem consciência que ela está utilizando esses mecanismos como uma fuga. Não é o projeto em si, o projeto na verdade pouco importa, é sempre um pretexto para uma relação com o mundo.
Por isso é que ela não consegue fixar em nada. Então são características da histeria que acabam fazendo com que a própria pessoa esteja sempre angustiada, porque ela nunca se realiza nessa história de sempre demandar, 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 ela nunca vai estar satisfeita. Imagina quem convive junto, está sempre recebendo essa demanda e nunca está entendendo por que não há satisfação, né? Então, gente, esse vídeo ele tem o objetivo o quê? Ele tem o objetivo de trazer um pouco de luz sobre essas atuações que nós temos às vezes na vida e que nós achamos que são da nossa personalidade, que são decisões conscientes, mas a gente não consegue fazer de outra maneira. E às vezes esse não conseguir fazer de outra maneira é determinante para que as pessoas também consigam ou não conviver conosco. E esse convívio é fundamental para determinar a nossa felicidade, as pessoas que vão ali seguir uma caminhada com a gente ou não, o nosso próprio senso de realização. Então tudo isso é muito importante para que a gente se encontre e aprenda a lidar conosco, aprenda a identificar quando temos esses comportamentos automáticos, pelo menos para que a gente passe a ter escolha na nossa vida sobre se eu estou agindo automaticamente ou se eu estou agindo de forma lúcida, consciente, do jeito que eu gostaria, identificando todos os meus gatilhos inconscientes que fazem com que eu haja de maneiras que podem determinar o meu futuro e pode não ser o futuro que eu quero. Então espero que tenha sido bacana para vocês, que tenha dado aí uma luzinha pelo menos, né? A gente deve retomar em outros vídeos o tema da histeria, mas espero que tenha dado para vocês aí uma luzinha a respeito de como funciona essa estrutura psíquica tão comum na nossa sociedade. Hoje, acho que de forma bem mais estudada, a gente consegue identificar com mais clareza essa estrutura entre nós, ok? Um abraço, até o próximo vídeo e eu conto com vocês.